Olá, turma! Vamos iniciar a nossa videoaula explicativa da semana. Na última semana letiva, a gente fechou o estudo das bactérias e essa semana a gente inicia um novo capítulo lá na página 25 do livro de vocês. E a gente vai estudar os protozoários. Primeira coisa que a gente vai ver são as características gerais que compõem esse grupo. Os protozoários, eles pertencem ao reino proctotista, que é o primeiro reino eucarionte que nós vamos estudar. O reino proctotista, ele agrupa os protozoários e as algas. E o reino proctotista, ele é um reino formado por conveniência. Ele reúne dois grupos de seres vivos com características completamente distintas, somente por conveniência da comunidade científica, né? Se não fosse assim, teria de ser criado mais um reino só para abrigar o grupo das algas. O que os protozoários têm em comum? São todos seres unicelulares, eucariontes, eles são estruturalmente bastante variáveis. A gente vai abordar um pouquinho disso mais para frente. E a grande maioria deles é heterótrofa. Isso quer dizer que eles precisam buscar no ambiente a sua forma de nutrição. Muitos são móveis, eles são ubíquos, então a gente encontra esses protozoários tanto na terra quanto na água, seja ela doce ou salgada, e muitos deles são de vida livre, mas existem aqueles protozoários que vão ser parasitas de plantas e animais, incluindo o ser humano. Quando a gente fala então da morfologia e da locomoção dos protozoários, algumas coisas chamam a atenção. Eles não têm parede celular, como a gente já tinha dito, os formatos são variados e eles podem ser esféricos, ovalados, alongados e muitos deles podem mudar a sua forma constantemente. Externamente à membrana plasmática, pode haver a formação de uma capa proteica ou de uma carapaça que vai ser constituída de minerais. E os protozoários têm a habilidade de formar cistos. O cisto representa uma forma de resistência em condições ambientais que sejam desfavoráveis. Então, a gente vê uma oscilação entre a forma de cisto e a forma de trofozoito. O cisto sendo a forma de resistência ambiental e o trofozoito ele vai representar a forma ativa, ou seja, aquela que se alimenta. E esses protozoários, então, transitam entre essas formas de vida, dependendo do ambiente ou das condições ambientais nas quais eles se encontram. Quando a gente fala das diferentes estratégias de locomoção, os protozoários eles podem se locomover por uma ou mais estruturas especializadas. E elas podem ser exemplificadas pelos pseudópodes, como a gente vê aqui nessa eletromicrografia de uma ameba, em que a gente vê as expansões da membrana plasmática formando os pseudópodes. Os flagelos, eles também vão estar presentes, podendo estar presentes em números variados. Então, a gente tem aqui alguns exemplos de protozoários flagelados, que têm um único flagelo, mas existem aqueles que são multiflagelados. E esses protozoários flagelados, eles muitas vezes são causadores de doenças para o ser humano. Então, a gente vai falar um pouquinho da giardíase, da tricomoníase, da doença de sono e também da leishmaniose. Quando a gente fala dos cílios, né, são estruturas geralmente presentes em maior quantidade, são estruturas mais curtas e que também vão favorecer a locomoção desses animais. Existem aqueles esporozoários, em que não existe nenhuma estrutura, né, especializada na locomoção. Como que esses protozoários obtêm matéria e energia? Como a gente disse, a maioria é heterótrofa. E eles vão realizar, então, a fagocitose para a captura de partículas sólidas, a pinocitose, quando forem realizar a captura de partículas líquidas, na verdade, soluções. As poucas espécies que são autótrofas geralmente vão realizar o processo fotossintético e podem existir protozoários que são mixotróficos, ou seja, eles vão utilizar mais de uma estratégia de nutrição. Eles podem ser aeróbios ou anaeróbios
e vão formar vacúolos residuais todas as vezes que eles realizarem o processo digestivo. E aí, uma vez que esse vacúolo residual é formado no citoplasma, ele vai fazer a excreção por plasmocitose, né? Que é uma estratégia de exocitose. Simplesmente ele vai aproximar esse vacúolo residual da membrana plasmática, vai fundir o vacúolo residual com a membrana, lançando então para o meio externo todos aqueles resíduos ou substâncias tóxicas. Os protozoários de água doce vão ter também a presença de vacúolos contráteis. O que seriam esses vacúolos contráteis? São bombas que lançam o excesso de água que entra no interior do protozoário, né, para o meio externo, de forma que o volume deles não se altere muito, né? Se a gente lembrar do conteúdo que a gente viu lá na primeira série, o protozoário de água doce ele é mais concentrado que o meio. A tendência da água seria entrar, e de fato ela entra por osmose. Mas o protozoário não incha até estourar, porque existe o vacúolo contrátil, que vai bombear o excesso de água novamente para o meio externo. Quando a gente fala da reprodução, os protozoários eles podem se reproduzir assexuadamente por cisciparidade, né? Mas também pode acontecer por brotamento. E na reprodução sexuada, ela vai acontecer normalmente por conjugação. Existe uma característica interessante que a gente vai observar nos protozoários. Eles têm dois núcleos, um que a gente chama de macro e o outro que a gente chama de micro. Sendo esse macronúcleo associado às atividades vitais. E o micronúcleo, a função dele é específica, é a reprodução. Então, como que acontece essa reprodução sexuada por conjugação utilizando desse micronúcleo, né? Vai acontecer o emparelhamento das duas células, né, dos dois protozoários. Os macronúcleos de ambos vão se degenerar e cada micronúcleo vai sofrer um processo meiótico. Vão se formar 4 novos micronúcleos em cada um dos conjugantes, né, em cada uma das células de protozoário. 3 deles vão degenerar e o micronúcleo que sobrar, ele vai sofrer mitose, né? Então, um desses micronúcleos haploides, ele vai ser trocado com o parceiro e os conjugantes, então, se separam, né? Após essa separação, em cada indivíduo, os 2 micronúcleos, né, que é um próprio e o outro que foi recebido do parceiro, vão se fundir, originando, então, um micronúcleo agora diploide. Esse passa a sofrer mitoses, vão haver a formação de 8 micronúcleos, 4 deles se transformam em um novo macronúcleo, né? Então, eles se fundem formando esse novo macronúcleo. E, posteriormente, ambos os conjugantes vão se reproduzir de maneira assexuada, originando novos indivíduos, agora com material genético recombinado. Uma outra característica interessante que a gente observa no que diz respeito à reprodução dos protozoários é que ela pode acontecer também por alternância de gerações. Então, de acordo com a condição de vida na qual o protozoário se encontra, ele se reproduz assexuadamente ou sexuadamente, né? Lembrando que para a ocorrência da reprodução sexuada, o gasto energético é maior. Então, provavelmente, esse protozoário ele vai estar num ambiente em que as condições ambientais sejam mais favoráveis. Quando a gente fala da classificação dos protozoários, não existe um consenso muito bem estabelecido no que diz respeito aos grupos monofiléticos, não. Então, dependendo dos estudos que são realizados, você acaba agrupando ou distanciando alguns protozoários. Então, a maioria dos livros didáticos, e aqui nessa apresentação, a gente vai utilizar de uma classificação didática, que vai considerar principalmente a presença e a forma das estruturas de locomoção, mas também, muitas vezes, a gente vai aproximar espécies, né, de acordo com seus modos de reprodução. Então, o primeiro grupo de protozoários que a gente vai estudar é o grupo dos protozoários flagelados, né? Então, como o próprio nome diz, esses animais, eles vão ter o flagelo como uma estrutura de locomoção. E eles vão criar
eles podem também usar esse flagelo para criar correntezas a fim de favorecer a captura de alimento, né? Então, existem, de fato, protozoários que vão se locomover através do flagelo e outros são sésseis, ou seja, eles vão ser fixos, mas eles vão conseguir criar uma correnteza de água, né? De acordo com o batimento flagelar, e aí eles acabam favorecendo a circulação de água e alimento e aumentando as chances de conseguir alimento por fagocitose. Eles podem ser de vida livre, podem ser mutualísticos e alguns são parasitas. E muitos fazem parte do zooplâncton marinho e também de água doce, tá? Quais são as protozooses causadas por protozoários flagelados? A doença de Chagas, a doença do sono, as leishmanioses, a giardíase e a tricomoníase. O livro de vocês explica de maneira bem completa, né, todas as informações referentes a essas doenças. Mas nessa videoaula eu vou falar especificamente daquelas que causam problemas e preocupações no nosso país, que costuma ser o foco que geralmente é abordado nos processos vestibulares e inclusive no Enem. Então, a primeira doença que a gente vai falar é a doença de Chagas. Ela tem como agente o Trypanosoma cruzi, né? Que também pode, né, como vocês já aprenderam, muitas vezes ser descrito como T. cruzi. O protozoário é o Trypanosoma cruzi, mas o vetor da doença é o barbeiro chupanza, né? Que é o barbeiro da espécie Triatoma infestans. E a transmissão do protozoário, ela vai se dar através das fezes do barbeiro, durante o repasto, né? Então, quando ele se alimenta, como ele tem um sistema digestório bem curto e ele precisa, né, de fato, de uma grande quantidade de sangue para se nutrir, ele tem reflexo de esvaziamento intestinal. Então, durante a alimentação, ele acaba evacuando, né? E nessas fezes, ele pode estar ali veiculando o Trypanosoma cruzi. É importante que vocês se lembrem, então, que o barbeiro ele não inocula o protozoário, não. Quem inocula é o próprio ser humano, né? Durante o repasto, o indivíduo ele não sente nada, porque o barbeiro tem na sua saliva tanto um anticoagulante como um analgésico. Então, o indivíduo não sente aquele incômodo, né? Mas na hora que ele retira a probóscide, que a saliva dele já não está em contato mais com a pele, né, do ser humano, aí ele sente uma picada. E aí o reflexo da maioria das pessoas é levar a mão e coçar, né? Lembrando que o barbeiro, ele tem hábitos noturnos, então geralmente esse repasto ele acontece enquanto o ser humano dorme, né? E principalmente na região de cabeça e pescoço, que são aquelas porções do corpo que geralmente estão expostas durante o sono, né? Qual que é o local de permanência desse Trypanosoma cruzi no homem infectado? Ele tem um tropismo pelos órgãos oxigenados, né? Quais são os nossos órgãos mais oxigenados? O nosso coração, os intestinos e o cérebro. O Trypanosoma cruzi geralmente não consegue se estabelecer no cérebro porque existe a barreira hematoencefálica que vai barrar, então, a passagem do parasita. Mas o coração e os intestinos são facilmente infectados pelo Trypanosoma cruzi. E geralmente eles vão levar esses órgãos à insuficiência, tá? Essa doença, ela é muito prevalente nas regiões rurais em que as casas são de pau a pique. Então, são aquelas casas que geralmente são construídas com madeira e barro, né? Então, nessas paredes costumam existir frestas aonde o barbeiro vive e permanece durante o dia. À noite, ele sai para se alimentar e geralmente acha o ser humano ali vulnerável, né? Qual que é a profilaxia, né, que a gente pode adotar no sentido de diminuir
a incidência da doença de Chagas. As principais medidas se dão com o que diz respeito ao vetor, né? Então, o combate ao inseto transmissor com inseticidas, o uso de mosquiteiros nos leitos, né? Porque o mosquiteiro ele vai impedir não só o acesso de mosquitos, mas também de barbeiro, e a melhoria da infraestrutura das construções rurais. Nesse próximo slide, eu coloquei uma imagem que é da Fiocruz, do Rio, em que ela apresenta o ciclo de transmissão do Trypanosoma cruzi. É claro que ele está aqui bem simplificado. É só para que vocês consigam entender, né? Então, vamos lá. Vamos pensar que o barbeiro, quando ele está infectado, ele vai fazer a liberação da forma tripomastigota metacíclica junto com suas fezes. Essa tripomastigota metacíclica é uma das formas de vida do Trypanosoma cruzi, né? Então, essa forma do Trypanosoma cruzi vai se encontrar lá nas fezes do barbeiro, né? Que a gente chama de triatomínio, né? De Triatoma infestans. E não só nas fezes, não. Ele também pode ser liberado através da urina desse barbeiro, né? Então, vai acontecer a liberação dessa forma do parasita junto com as fezes e a urina, né, do barbeiro durante o repasto sanguíneo. Então, o homem que era sadio, ele passa a estar infectado, né? Essa forma tripomastigota metacíclica, ela vai invadir as células hospedeiras no sítio de inoculação. Aí ela vai penetrar nessas células e vai se transformar numa forma amastigota, que tem capacidade de duplicação. Então, a gente consegue ver que esse protozoário que era flagelado, ele vai se transformar numa estrutura cíclica, com capacidade de reprodução, né? Essa forma amastigota intracelular vai se transformar em tripomastigota novamente, e com o rompimento das células, ela vai cair na corrente sanguínea e também na corrente linfática. Então, esse é um parasita que, uma vez que ele invade a célula, ele vai deixar a célula por lise, né? Esse aí é um dos fatores complicadores dos sintomas do indivíduo acometido, porque ele vai ter uma inflamação, né? E uma perda de células que vão gerar para ele algum comprometimento fisiológico. Então, esses tripomastigotas sanguíneos, eles vão se difundir através da corrente sanguínea e linfática do homem, infectando outras células e novamente se transformando em amastigotas intracelulares. Então, a gente vê de fato que a doença de Chagas é uma doença crônica. Uma vez que o indivíduo está infectado, ele vai passar por esses momentos de circulação sanguínea e linfática, invasão de células, reprodução do parasita, lise de novas células, recirculação do parasita, localização de mais células para invasão e assim sucessivamente, né? Então, vamos imaginar então que o ser humano ou também alguns animais, né, do espaço peridomiciliar, principalmente na área rural, como cães, tatus, outros mamíferos, né, em geral, eu vou ter então esse indivíduo doente com a forma tripomastigota na sua corrente sanguínea, e numa situação em que o barbeiro se alimenta do sangue desse homem, né, ou desses outros animais, ele passa a fazer a ingestão dessa forma tripomastigota sanguínea. Nele, ela vai se converter numa forma epimastigota, que é uma forma mais linear, também flagelada, e vai se multiplicar na sua porção média intestinal. E aí depois ele vai se diferenciar para a forma tripomastigota metacíclica e vai ser novamente liberado todas as vezes que esse barbeiro ele for fazer o repasto juntamente com as fezes e com a urina. Então, assim como no ser humano, né? No barbeiro a gente também tem esse ciclo sempre acontecendo, né? De
transformação do parasita em outras formas de vida, de forma que ele consiga se reproduzir e consiga gerar uma quantidade de parasitas, né, representativa para liberação através das fezes e da urina, e isso vai, de certa forma, garantir, né, o sucesso dessa infecção parasita. É interessante ressaltar alguns detalhes, né? A doença de Chagas é uma doença prevalente no Brasil, né? Ela foi descoberta e descrita por um pesquisador brasileiro, né? E é uma doença que não existe cura para ela, existe tratamento. Você consegue, através de medicamento, reduzir drasticamente, né, as reinfecções que vão acontecer no ser humano, né, porque você diminui a taxa de divisão e, consequentemente, destruição de células e novas infecções, mas você não consegue a cura da doença, né? Então, a doença de Chagas é uma doença classificada como uma doença negligenciada. O que é uma doença negligenciada? Ela é uma doença característica de países pobres em que a indústria farmacêutica não enxerga retorno financeiro para o desenvolvimento de medicamentos, né? Então, se a indústria não pesquisa e a universidade não tem verba para tanto, a doença ela continua presente na sociedade, tá? A próxima doença que é causada por protozoário flagelado que a gente vai falar são as leishmanioses. Existem duas formas da doença, que é a leishmaniose tegumentar ou cutânea, que também pode ser chamada de úlcera de Bauru, e a leishmaniose visceral, que também é chamada de calazar. A leishmaniose tegumentar, ela é causada por 3 agentes no nosso país: Leishmania brasiliensis, Leishmania guianensis, Leishmania amazonensis. Quais são os sinais e os sintomas, né? Inicialmente, após a infecção, vai surgir na pele ou nas mucosas uma pequena elevação, né? Um calombinho que é vermelho e indolor. À medida que o indivíduo coça, ele vai aumentar de tamanho e ele vai se transformar numa ferida. Já a leishmaniose visceral, ela tem como agente o Leishmania chagasi. E os principais sinais são o protozoário, né? Mediante transmissão, ele vai atacar órgãos internos importantes, como o fígado, o baço e a medula óssea. Ele vai destruir as células de defesa do organismo e vai deixar essa pessoa, então, exposta a infecções diversas, né? Quais são os sintomas? A febre, a anemia, o emagrecimento, o aumento do volume do fígado e também do baço. Podem ocorrer hemorragias, né? Que, juntamente com a diminuição da defesa, pode levar o indivíduo à morte. Qual que é o vetor, tanto da leishmaniose tegumentar quanto da leishmaniose visceral? É a fêmea do mosquito lutzomia, né? Que é o mosquito palha ou birigui. Interessante ressaltar que, no caso, né, das infecções que tem mosquito como vetor, é a fêmea que faz a transmissão, tá? Geralmente o macho, ele é fitófago, ele se alimenta de seiva vegetal. A fêmea, ela é hematófaga, ela precisa se alimentar do sangue, porque existe no sangue, né, tanto do homem quanto de outros mamíferos, alguns fatores, né, sanguíneos, que vão favorecer a maturação do seu sistema reprodutor. Então, é a fêmea que faz o repasto, tá? Geralmente, o macho auxilia nesse processo. Então, o macho é aquele mosquito que localiza o hospedeiro humano, né, de sangue quente, e ele fica ali dando voltas, né, num bater de asas que, de certa forma, informa a fêmea da sua presença e da localização de um hospedeiro de sangue quente. E a fêmea, então, é atraída por esse bater de asas e ela localiza, então, o seu hospedeiro humano para alimentação.
Como que a gente pode se prevenir da leishmaniose, né? Primeira ação é o combate ao vetor, né? O uso de repelentes em áreas de matas e áreas próximas à água, principalmente ao entardecer, também é importante, né? Isso porque esses mosquitos, geralmente, eles estão em áreas escuras, áreas em que você tem água em abundância e eles têm hábitos noturnos, né? Então, no final de tarde, início de noite, o uso de repelente é uma ação de prevenção importante. É importante também tratar os doentes, né? Isso porque vocês conseguem perceber pelos sinais e sintomas da doença que eu tenho um comprometimento do indivíduo, né? Representativo, né? E então o indivíduo que é diagnosticado com leishmaniose, ele precisa de tratamento, tá? O tratamento é bastante agressivo, ele é feito no ambiente hospitalar, ele vai diminuir a contagem de parasitas. Não existe cura para leishmaniose, nem para leishmaniose em ser humano, nem para leishmaniose que acometem animais, né? Por isso que o sacrifício dos animais domésticos infectados também é uma ação importante. Isso porque, se não existe um medicamento e um tratamento que é eficaz para gerar a cura do ser humano, a mesma coisa vai acontecer com relação a esses animais doentes que eventualmente estão infectados no nosso espaço peridomiciliar. Então, se eu não sacrifico o animal, eu garanto que o protozoário ele continua, né, próximo de mim. Então, existe a chance do mosquito palha picar esse meu animal que está doente e depois transmitir a leishmania não só para mim, para os meus familiares, mas também para a minha vizinhança, tá? Existem alguns veterinários que defendem veementemente o tratamento dos animais com leishmaniose, porém, os estudos científicos eles têm demonstrado que a redução da carga parasitária é menor. Por quê? Porque esse medicamento que é usado, geralmente é um medicamento que é usado pelo ser humano para tratar outras doenças. Então, um dos principais medicamentos que é utilizado o ser humano usa para tratamento de gota grave, né? Então, eu estou dando uma outra aplicação para o medicamento, né? Que é aprovado pela Anvisa, que é utilizado em seres humanos, porém para tratamento de uma outra doença que não uma doença parasitária, né? Mas justamente porque não existe garantia de redução da carga parasitária do animal e que ele vai ter uma sobrevida, né, adequada, que a comunidade científica acaba optando por indicar o sacrifício ao invés do tratamento. Vamos falar um pouquinho da giardíase agora. A giardíase é uma infecção também causada por um protozoário flagelado, que é a Giardia lamblia, né? A Giardia lamblia é a primeira doença que vocês vão estudar que ela é um parasita, na verdade, que a gente chama de monoxeno. O que é um parasita monoxeno? É aquele que só acomete um único hospedeiro, no caso, o ser humano, né? Já as demais doenças que a gente viu, tanto a leishmaniose quanto a doença de Chagas, a gente tem 2 ou mais hospedeiros, né? O homem e o barbeiro, no caso da doença de Chagas, e no caso da leishmaniose, o homem e o mosquito palha. Aqui, então, a gente só tem o ser humano sendo acometido e a Giardia lamblia, ela vai se alojar no intestino delgado do homem, principalmente no duodeno, né? A transmissão ela vai se dar através da ingestão de cistos desse parasita. Esses cistos eles vão chegar ao duodeno, vão se transformar em trofozoítos, que têm a capacidade de multiplicação por divisão binária. Esses trofozoítos, eles chegam lá no duodeno e eles vão se prender ao intestino usando ventosas. Então, às vezes o indivíduo faz um exame de imagem para outra finalidade,
e o médico consegue observar um tapete de giardia, né, no intestino. Na maioria das vezes, a infecção por esse parasita, ela é assintomática, mas existem alguns fatores, né, que geralmente justificam os sintomas da doença. Esses fatores são fatores do hospedeiro e também do parasita. Então, vai depender muito do número de cistos que o indivíduo ingeriu, da deficiência imunitária que esse ser humano apresenta ou não, e também da acidez estomacal. Se é um indivíduo que tem uma deficiência imunitária e ele também tem um pH estomacal mais alto, geralmente esse indivíduo ele vai evoluir mal, mesmo que ele ingira um número pequeno de cistos, né? Porque ele não tem um sistema de defesa eficaz para o combate, né, à infecção, e o fato dele ter um pH estomacal mais alto, ele não vai ter a destruição, a neutralização desses cistos, né, a nível de estômago. Então, chega um número representativo de cistos viáveis lá no intestino, e aí eu tenho uma hiperinfecção por giardia, e aí o indivíduo vai ter dor abdominal, vai ter uma diarreia, uma perda de peso representativa, né? E às vezes ele vai ter até uma hipovitaminose, geralmente associada a essa diarreia frequente que esse indivíduo tem, né? Então, na hora que ele tem o quadro diarreico, ele perde muito nutriente, ele perde muitas vitaminas, ele perde também sais minerais, né? Com isso, ele vai ter essa perda de peso, e a dor abdominal geralmente está relacionada com a invasão, né, dos trofozoítos à mucosa intestinal. Forma de prevenção: o tratamento dos doentes sempre, a higiene pessoal. Então, uma pessoa infectada, se ela tem por hábito a higienização das mãos, ela tem uma tendência a diminuir a carga de transmissão, né, dessa infecção. A educação sanitária, claro, né, porque se o indivíduo tem acesso a tratamento de esgoto, eu tenho uma redução dessas doenças parasitárias, e também o consumo de água e alimentos seguros. Falando um pouquinho agora da tricomoníase, ela é considerada uma infecção sexualmente transmissível, né? Então, aproveito para dizer que a gente não usa mais a terminologia doença sexualmente transmissível, porque muitas vezes, quando você fala doença sexualmente transmissível, você passa aquela impressão de que o indivíduo está doente. E nem sempre isso é verdade. Ele pode ter uma infecção e nele essa infecção ser assintomática. Então, hoje a denominação adequada é infecção sexualmente transmissível. A tricomoníase é causada pelo Trichomonas vaginalis, que também é um parasita monoxeno, que vai acometer as vias genitais e urinárias, tanto de homens quanto de mulheres. A transmissão ela se dá por contato íntimo, incluindo o contato sexual, mas também há relatos de transmissão através da água de sauna e de piscina contaminada. Os homens, eles costumam ser assintomáticos, ou eles vão apresentar sintomas leves, como uma uretrite, né, que é uma inflamação da uretra, com a presença de corrimento purulento. Às vezes eles se queixam também de dor ao urinar. Já nas mulheres, a doença vai se manifestar mais gravemente. Então, existe um corrimento branco amarelado extensivo, a ocorrência de vulvovaginite, um prurido intenso, e geralmente vai levar essa mulher a buscar auxílio médico. Profilaxia é o tratamento do doente e de seus parceiros, tá? Não adianta você tratar uma infecção sexualmente transmissível e não indicar o mesmo tratamento para os seus parceiros sexuais. Numa próxima relação sexual sem proteção, você acaba readquirindo, né, aquela doença. O uso de preservativos
também é uma medida importante, e a higiene adequada tanto das saunas quanto das piscinas, ok? Então, com isso, pessoal, a gente encerra a nossa aula de hoje. Eu espero ter conseguido orientar vocês, que vocês estejam realizando os roteiros com facilidade, mas não deixem de manifestar as dúvidas e as dificuldades não somente nas lives, mas também através do e-mail da turma de vocês. Até a próxima oportunidade, então.